pessoal, mais uma pasta de atividades estruturadas. Essa é mais voltada para trabalhar a alfabetização. Vamos lá. Ela contém todas as letras do alfabeto. Aqui a criança pode estar fazendo contorno com o canetão, né? Com a caneta que escreve e apaga, aquela caneta de quadro branco. Também tem uma outra sugestão. Você pode estar soltando, né? O ideal é soltar a prancha, né? Elas são individuais. Você tira as imagens, solta, ou a criança faz com canetão, ou então também pode modelar com a massinha. Aí você fala com a criança letra A, enfatiza bem também o som da boca que faz pra letra, tá bom? Pra ela perceber tanto a alternativa de ouvir o som como o formato que a boca faz. Aí você trabalha as imagens. Olha, o que começa com A. Fala o nome disso, faz ela falar o nome, árvore, e fala para ela sempre enfatizar o começo da palavra, para ela poder perceber o som. Árvore começa com A, sim, coloca na prancha. Alicate começa com A, sim, coloca na prancha. Vou pegar uma outra imagem aqui. Cebolinha é com A, ó, cebolinha é com A. Você ouviu o som do A no início da palavra? Sempre enfatiza. Não, então não, tá? Aí tem as 4 imagens. Terminou com a imagem da letra correspondente, eu costumo fazer a escrita das palavras. Então, mesmo que a criança não escreva convencionalmente, você vai fazer o registro da palavra numa lousa ou até aqui mesmo e depois pedir para ela transcrever no caderno dela, se ela já tiver coordenação motora suficiente para isso, tá bom? Ó, tem todas as letras, letra B, letra C, deixa eu colocar aqui o cebolinha de volta. Ah, esqueci de um detalhe. Depois que você terminar essa parte de trabalhar a consciência fonológica, a escrita, vamos trabalhar a linguagem com significado funcional. Árvore, o que é? É de comer? Faz a criança pensar e fala sempre uma coisa bem absurda para puxar o raciocínio da criança. Não, árvore é uma planta. Ah, fala pra mim, Joãozinho, uma frase que tem a palavra árvore. A árvore é verde. Você pode dar exemplos com algum outro objeto para que ela possa entender o que é a construção da frase. Porque quando ela chegar no nível de escrita que solicitar escrever uma frase, ela vai ter criatividade, vai compreender o que é a estrutura de uma frase, entendeu? Alicate, fala, Joãozinho. Uma frase que tem alicate, porque aí, por exemplo, já aconteceu que nem hoje mesmo eu trabalhei com uma criança e ela não sabia o significado de isolar, hipermeabilizar, aliás. Aí eu tive que procurar na internet, explicar para ela o que era hipermeabilizar, para ela conseguir internalizar o conceito e formular uma frase que contivesse aquela palavra que eu solicitei dela. Alicate pode parecer uma coisa comum pra gente, mas de repente a criança não conhece, não faz parte do universo dela. Então por isso a importância da gente também trabalhar a questão da linguagem, tá? Para ela trazer pro contexto social dela a compreensão, fazer a construção da frase oral, pra quando chegar na fase da escrita ela também ter esse domínio e poder transcrever. Aí, como eu já ia falando, tem todas as letras do alfabeto aqui até a letra Z. Esse daqui é o pote das sílabas. Você vai deixar, tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, tá? 4 sílabas. Você vai deixar as imagenzinhas soltas. Eu deixo todas as imagens de 1, 2, 3, 4 sílabas. Porém, eu só pego uma prancha por vez. Vamos trabalhar uma sílaba? Aí você vai pedir para a criança, deixa eu botar outras imagens aqui, que tem outras quantidades, para poder explicar. Aí você vai falar assim, Joãozinho, vamos lá. Vamos separar aqui no potinho só as imagens que contêm uma sílaba. Então, ele vai procurar. Pá! Quantas vezes você abriu a boca, Joãozinho? Uma só? Faz e também dá essas estratégias para que ele possa identificar o que tem uma sílaba, o que tem 2. Abriu a boca uma vez só? Pá, uma. Então, ó, lá, uma sílaba.
Vamos lá. Cama. Quantas vezes você abriu a boca, Joãozinho? Faz ele falar a palavra e contar quantas vezes ele abriu e fechou. Foi uma só? Não, professora. Então não é uma sílaba. Vamos lá, Joãozinho. Sal. Outra coisa. Se certifica de que ele conhece a imagem. Você sempre pergunta, eu sempre pergunto, olha, se você não souber o que é a imagem, pergunta que eu falo. Vai, digamos que ele fale que isso aqui, sei lá, ele não conhece, ele fala paliteiro, um exemplo. Não, aí você vai falar pra ele o que é, tá? Pra você se certificar de que ele tá compreendendo a imagem que ele tá pegando. Sal, uma sílaba, vai colocar. A mesma coisa que a gente trabalhou nesse. Terminou? Vamos explorar a escrita das palavras. Faz uma lista. Você já está trabalhando o gênero textual lista. Ó, vamos fazer uma lista das palavras que tem uma sílaba só? Aí você vai elencar lá. Ah, vamos contar quantas palavras de uma sílaba a gente encontrou? Vai trabalhar também número, quantidade. Também a questão da linguagem com função social. Pá. Para que serve, Joãozinho? Quem usa pá? A cozinheira usa pá, Joãozinho, entendeu? Para ele também trabalhar esse conceito, ok? Formular frases de forma oral. Olha, Joãozinho, fala pra mim uma frase que tem a palavra pá. O pedreiro usa a pá no seu trabalho. Um exemplo, eu dei um exemplo bem complexo. Para uma criança que está começando a se alfabetizar, é claro que ela vai falar uma frase mais simples, tá? Mas é justamente para você explorar e ampliar o vocabulário dessa criança, ampliar a criatividade dela, a capacidade dela de construir frases oralmente, porque como eu já expliquei anteriormente, quando chegar na hora dela dominar a escrita de modo convencional, ela não vai ter dificuldade no letramento, entendeu? Por isso que o letramento tem que sempre caminhar junto com a alfabetização. Não adianta você ensinar a criança a decodificar de modo mecânico, porque chega na hora, como já aconteceu comigo, de observar, pegar crianças que eles sabem dominam a escrita. Então, como eu ia explicando, para quando a criança já tiver domínio do código alfabético, ela já souber fazer uso dele, ela não travar na hora de produzir um texto, de produzir uma frase, ela vai ter bagagem, ela vai ter criatividade, ela vai ter subsídio suficiente para formular frases criativas com autonomia, não simplesmente escrever, por exemplo, a maçã é vermelha, a uva é legal, frase sem sentido. Ela sabe escrever, mas não tem noção convencional da escrita, do uso social da escrita, né? Com significado, ok? Então é isso, pessoal. Como eu falei, tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. É um material muito rico. Basta o professor ter bastante criatividade para poder explorar todas as possibilidades que ele quiser com o material. Dá para usar com N possibilidades, entendeu? Eu citei apenas algumas aqui. Esse foi o vídeo de hoje.